esse texto, quero trazer ao seu coração algumas verdades que eu creio que vão abençoar a sua vida. Os dias não são bons, irmãos. São dias difíceis. Mas eu vejo no texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, que é possível estarmos bem, mesmo não vivendo dias bons. É possível estarmos bem, porque o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor é verdadeira para as nossas vidas. Amém? Dá para ler aqui, né? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Meu querido irmão, nós cremos como cristãos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós cremos que Jesus é o Verbo encarnado, Deus que se fez carne para inaugurar a nova aliança. Quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente percebe Jesus dizendo, o escritor dizendo na verdade, que Jesus inaugurou a nova aliança pelo seu sangue. O véu que separava já não separa mais. Jesus abriu um novo e vivo caminho para entrarmos na presença de Deus. Mas para que isso acontecesse, Jesus precisava ser 100% homem e 100% Deus. Mas nós estamos diante de um texto que mostra para nós Jesus como humano que somos. E mostra para nós Jesus na sua mais pura humanidade, no seu lado mais humano do sofrimento. Quando ele está encarando a própria morte, a própria crucificação e a própria traição. Mas o que me chama a atenção nessa narrativa bíblica não é só essa humanidade de Jesus, demonstrando o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor e a possibilidade de ser morto de uma forma cruel. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz: levante-se e vamos. É porque mesmo diante da narrativa e do sofrimento, da morte, Jesus está convicto da sua missão e ele está bem, apesar de todo o caos que estava cercando naquele momento. Quando Jesus disse: levante-se e vamos, ele demonstra claramente que estava sofrendo, mas que estava consciente e claramente bem para encarar a crucificação. Quando eu olho para esse texto, eu chego a uma certeza: não existe vida humana sem sofrimento. Jesus disse: se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, sim, mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu leio esse texto, eu vejo claramente uma certeza: nós passaremos por sofrimento. Se o próprio Criador dos céus e da terra precisou morrer numa cruz, nós vamos sofrer muitas dores e muitas perdas. Mas eu olho em Jesus, irmãos, alguns segredos para que ele estivesse convicto e bem para encarar esse momento. Quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus
como alguém que conhece plenamente o seu homem interior. Quando ele está conversando com os discípulos, ele diz no versículo 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele, mais uma vez, ele frisa, a minha alma está profundamente triste. Jesus expressa o seu estado interior, ele diz, olha, dentro de mim existe uma tristeza profunda, algo que me deixa com um grande drama no meu coração. Essa frase de Jesus é uma frase de quem sabe o que está sentindo. É alguém que tem um autoconhecimento pleno e sabe das suas angústias. Irmãos, para que nós estejamos bem, esse autoconhecimento, esse entender a si mesmo, ele é muito importante. O filósofo já dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós temos uma grande necessidade de conhecer o nosso homem interior. Esses dias eu estava numa palestra, segunda-feira na verdade, agora tudo é virtual, inclusive o Café dos Pastores aqui do estado, o café que é realizado em Maceió pelo Zoom, e um pastor chamado pastor Eufrásio, ele é psicólogo, e ele dizia algo interessante. Ele dizia assim, olha, vocês estão vivendo esse tempo de pandemia, faça o seguinte, tire um momento, 30 minutos, 40 minutos, vá para um lugar, deixe seu telefone lá num canto e fique lá sozinho, na solitude, pensando um pouco sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre como você chegou até onde chegou, sobre como você se formou, quem você é, sobre o que levou você a estar como você está hoje. Como psicólogo da área de saúde emocional, nos levando à necessidade de perceber que em alguns momentos da vida a gente precisa parar e meio que avaliar como nós estamos interiormente. É claro que você vai orar também nesses momentos, mas em alguns momentos você precisa parar, sair de perto de todas as pessoas que você está e entrar num momento de solitude para se autoavaliar, avaliar como estão as suas emoções, avaliar como está o seu coração, avaliar como você está como pessoa, avaliar o porquê você chegou até esse estado, talvez um estado crítico emocional, talvez um estado dramático. Então é o momento de você avaliar-se para saber o porquê você chegou a essa situação. Talvez você possa dizer como um salmista, por que você está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez a sua parada, você perceba que as suas tristezas não são uma tristeza de grande proporção, mas são tristezas pequenas, geradas por coisas pequenas. Talvez nesse momento de solitude você perceba que precisa dar um basta nessa tristeza e de fato voltar a estar bem. Mas talvez você perceba como Jesus uma profunda tristeza no seu coração. Talvez você perceba uma profunda tristeza dentro de você, como Jesus percebeu. E lembre-se, você não é Deus, você é homem. E como homem, talvez uma profunda tristeza exija de você um acompanhamento e uma ajuda. Porque profundas tristezas não são superadas de formas tão simples. Você precisa orar, mas você vai precisar procurar alguém para conversar, para desabafar, para que essa profunda tristeza deixe de ser uma tristeza que gere morte em você. Sabe, irmãos, o autoconhecimento, ele é muito importante por diversos motivos. Primeiro, ele gera em você um controle das emoções. Quando você conhece quem você é, você começa a perceber que você tem algumas características muito peculiares suas. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa muito explosiva. E aí cabe a você, no autoconhecimento, saber quando isso está aflorando para domar as suas emoções. Talvez você se perceba como alguém muito sensível. Existem pessoas que são sensíveis, que se machucam com mais facilidade. Então, o autoconhecimento vai fazer você perceber que você tem que se privar de algumas situações para não se machucar muito. Se resguardar, se proteger. Mas o autoconhecimento, esse conhecimento de como está o seu homem interior, ele faz com que você tenha um controle maior das suas emoções. Irmãos, a gente vive numa época em que as emoções controlam as pessoas. E o nosso desafio é que nós possamos controlar as nossas emoções. Por isso, eu acho que essa dica do pastor Eufrásio é muito importante para nós nos dias de hoje.
Separe 30 minutos do seu dia. Entre no seu quarto. Fique sozinho. Converse com Deus, mas em alguns momentos pare um pouco para olhar e avaliar como você está por dentro. Talvez você perceba coisas em você que Deus quer transformar e você só vai perceber isso na solitude do seu quarto. Quando você desliga todo o barulho, quando você se afasta de todo zoado e você começa a mergulhar em você e perceber quais as tristezas que estão no seu coração. Mas o autoconhecimento, ele também não só controla as nossas emoções, mas quando você se conhece, uma das coisas que sugere em você é uma autoaceitação. A gente vive uma época, irmãos, em que as pessoas não se aceitam. Em que as pessoas elas têm um complexo de inferioridade muito grande. Muitas pessoas olham para as pessoas de baixo para cima. E eu sempre digo que são os extremos. Alguns olham de baixo para cima, outros de cima para baixo. Nós temos que olhar as pessoas olho no olho, de igual para igual, porque nós somos todos iguais. E talvez você precise de uma autoaceitação e perceber que você é quem você é único. Deus criou você assim, por isso aceite-se, aceite algumas características suas, não fique menosprezando você. Mas esse autoconhecimento também vai levar você a perceber que algumas coisas precisam mudar. Sabe aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita? Eu costumo dizer que Jesus é carpinteiro e tudo ele pode transformar. Você não vai mudar características pessoais, mas você vai ser lapidado por Jesus e transformado numa melhor pessoa. Quando nós percebemos e mergulhamos em nós e percebemos as tristezas da nossa alma, é possível permitir que Deus faça algumas mudanças. Eu estava conversando com Miriam esses dias, dizendo para ela, eu já fui muito explosivo. Minha mãe estava brincando comigo esses dias, eu conversava com ela um tempo atrás, não sei se foi por agora. E eu era alguém que, por exemplo, brigava com todo mundo, irmãos. Está me vendo assim? Hoje eu sou um cara calmo, eu sou até medroso hoje. Mas eu brigava no colégio, brigava em tudo que era lugar, arrumava confusão. Minha mãe até brincou comigo, dizendo assim, se eu continuasse do jeito que eu era, talvez eu estivesse até morto. Uma vez eu cheguei em casa, eu gostava muito de chamado arengar, perturbar um vizinho lá, ele me deu um murro no olho, irmãos. Eu cheguei com o olho em casa, roxão assim, olho quase fechado. Então era desse tipo. Eu dizendo que hoje eu sou uma pessoa até calma, irmãos. Eu sou assim meio impaciente, mas eu sou uma pessoa muito calma. Comparado ao que eu era, eu sou muito calmo hoje. Mas por que eu estou dizendo isso a você? Porque existem coisas que Deus vai trabalhando em nós e vai tirando de nós quando a gente mergulha dentro de nós pela direção do Espírito Santo. E você avalia como você está por dentro. Então, em algum momento eu percebi que eu precisava parar de arrumar confusão. Isso na minha adolescência, se eu não parar, eu vou me prejudicar. Eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas que gostassem tanto de mim, porque eu era uma pessoa difícil de lidar. Então, o autoconhecimento vai gerar em você a consciência de que algumas mudanças precisam acontecer em você para que você seja melhor para a glória de Deus e para as pessoas que estão com você. Então, meu irmão, eu olho para Jesus e vejo alguém que tem um profundo conhecimento do seu homem interior. Quem sabe não seja o dia de você começar a desenvolver essa disciplina espiritual, de entrar no seu quarto, de passar 30, 40 minutos ali na solitude do seu quarto com Deus e deixando Deus avaliar você para que você seja transformado para a glória dele. Eu aprendo que Jesus conseguiu encarar a cruz por causa desse autoconhecimento e isso nós precisamos. Mas sabe, irmãos, em segundo lugar, Jesus estava bem mesmo vivendo essa situação por um motivo muito simples, por uma oração que ele fez. No verso 39, no verso 42, no verso 44, ele faz a mesma oração. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que isso me ensina? Isso demonstra que Jesus não queria encarar a cruz. Ele era Deus, ele poderia rogar que uma legião de anjos viessem e o socorressem. Quando Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, um dos soldados, ele fala, espere, não é para fazer isso, eu posso fazer. Eu não vim para guerrear, eu vim para trazer a paz. E Jesus poderia muito bem ter feito isso. E ele em conversa com o Pai Celeste diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Quando nós aprendermos a orar como Jesus, nós vamos aprender a descansar na soberania e no cuidado de Deus. Quem consegue fazer essa oração de todo o coração, irmãos, descansa em Deus.
Irmãos, essa oração nos ensina que nós podemos pedir a Deus o que nós quisermos. Nós pedimos a Deus para curar, podemos pedir a Deus para curar pessoas de câncer, do que seja, qualquer problema, nós podemos pedir a Deus que faça muitos milagres. Mas nós precisamos fazer como Jesus, contudo, seja feita a tua vontade. Eu descanso na tua soberania. Às vezes eu penso, irmãos, que nós somos como crianças mimadas. Eu estou vivendo a experiência da paternidade do início agora, minha filha vai fazer 3 anos, e eu já disse isso no último domingo, é interessante que as crianças não sabem lidar com as emoções. Quando você não faz o que ela quer, ela começa a ficar com birra, chorar, achar ruim. Se você não bota ordem, ela começa a mandar em você. Tem gente que tornou-se um adulto de 30, 40 anos, mas é como se fosse uma criança. Quando alguém não faz o que ele quer, ele fica com birra, ele fica chateado. Eu vim dizer para você que Deus não é obrigado a dizer sim a tudo que você pede. Existe uma música do Grupo Logos que diz assim, olha, nós esquecemos. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor, dizendo a Deus o que ele tem que ser. Tem muita gente que começa a olhar para Deus e achar que Deus é servo, que tem que obedecer às minhas orações. Não, irmãos, nós podemos pedir a Deus o que quisermos, mas nós temos que completar como Jesus, contudo, seja feita a tua vontade. Se eu orar de todo o meu coração desse jeito, eu vou conseguir estar em paz, mesmo que a minha oração não seja respondida. Por isso, meu irmão, esse foi o segundo segredo de Jesus. Um outro segredo de Jesus, ele diz no verso 41, dizendo para os discípulos, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus disse. Vocês têm que entender que vocês são de carne e osso. Se vocês não vigiarem, vocês vão cair. Sabe qual é o segredo para a gente permanecer? É jamais esquecer que nós somos de carne e osso. É reconhecer, irmãos, as nossas fraquezas. Nós somos humanos, irmãos, nós sentimos. E quem reconhece suas fraquezas, por mais que doa alguns momentos, ele reconhece que é fraco diante de Deus. E aí, aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É na minha dor que o consolo de Deus vem. É quando eu reconheço que sou fraco, aí é que estou forte, porque a minha força vem de Deus. Então, meu irmão, quem reconhece que é de carne e osso, aceita suas próprias crises. Eu sempre digo, irmãos, qualquer pessoa pode viver crise de fé, porque algumas coisas não têm explicação. Algumas mortes a gente jamais vai entender. Algumas pessoas vão sofrer dores que a gente não tem como entender algumas situações. É normal viver crise de fé. Mas o que eu lhe convido é a reconhecer que essa crise diante de Deus, eu estou em crise. Reconheça a sua crise de fé diante de Deus, se você estiver em crise de fé, e peça a Deus para que traga lucidez a você e esperança, apesar desse contexto doloroso. Mas nós aprendemos que é preciso reconhecer as nossas crises e a nossa humanidade. Sabe um quarto segredo de Jesus? Nós aprendemos com Jesus a aceitar que nem todos vão agir da melhor forma. Olha que interessante, verso 38, 40, 43, 45, Jesus vai até os discípulos, conversa com eles e encontra-os dormindo. Aí eu quero destacar o verso 40, quando ele fala assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo e diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Todas as vezes que Jesus chegava no jet, lá onde eles estavam, encontrava os discípulos cansados e dormindo. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Jesus, ele aprendeu a aceitar que nem todos iriam fazer o que ele achava necessário, o que ele esperava. Jesus esperava que os discípulos vigiassem com ele, mas eles não vigiaram. E nem por isso Jesus ficou, coitadinho de mim. Jesus entendeu que eles não fariam o necessário e seguiu o seu caminho. Sabe o que é que eu aprendo com Jesus? Eu preciso aprender a fazer a minha parte e não sofrer por quem não fez. Você está fazendo a sua parte, meu irmão. Se o outro não está fazendo, já basta tudo que está acontecendo. Você vai se matar porque o outro não está fazendo o necessário. Às vezes você trabalha num ambiente e você está lidando duro, fazendo a sua parte, e você está perdendo a sua paz porque o outro não está fazendo. Descanse, faça a sua parte. Não perca a sua paz por quem não faz o que é necessário. Sabe o que a gente tem que aprender a fazer? Ensinar pelo exemplo. Mas a decisão tem que ser dos outros, das pessoas. Esses dias eu estava conversando com a Miri também sobre a Exla.
Essa cantora famosa que perdeu um filho por uma questão viral e o outro filho dela assumiu a homoafetividade. E ela dizia numa live, dizendo assim, olha, os filhos fazem escolhas. Às vezes a gente fica vendo muitos pais que se martirizam por escolhas dos filhos. Eu achei muito bacana quando o pastor Roberto disse na live, volto a lembrar, que eu nunca tinha percebido isso, que os filhos são como flecha, que a gente atira, eles seguem o caminho deles. Então os filhos fazem escolha, e tem pais que ficam se martirizando porque os filhos fizeram escolhas erradas. Descanse, se você fez a sua parte, entregue a Deus os seus filhos e descanse nele. E ensine pelo exemplo. Jamais se culpe pela irresponsabilidade de outras pessoas. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele aceitou que os seus discípulos não estavam fazendo o que era necessário. Em quinto lugar, Jesus ele diz, levante-se e vamos. Versículo 46, sabe o que isso me ensina? Que eu preciso encarar minhas lutas. Quando Jesus ele ora, ele chora, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus entende que essa não é a vontade do Pai. Então ele levanta-se e diz, eu vou seguir o meu caminho. Levante-se e vamos. Aí vem o traidor. Sabe o que é que Jesus me ensina? Eu preciso encarar as minhas lutas, eu não posso ser covarde. Eu preciso levantar e fazer como Davi, encarar os meus gigantes, sejam eles quaisquer que forem. Quais são os seus gigantes? Quais são os grandes desafios que você tem para encarar? O desafio para nós é levantar e dizer, eu vou encarar, porque quem encara sofre menos, quem fica com medo sofre mais. Então levante-se e encare. É isso que Jesus me encarou, nos ensinou. Algumas lutas só são vencidas se forem encaradas. Por isso, meu irmão, aprenda a encarar as suas lutas. E em sexto e último lugar, eu aprendo com Jesus aquilo que ele diz no verso 46. Aí vem aquele que me trai. Sabe de que texto eu lembro? Jesus na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus em nenhum momento, irmãos, alimentou no seu coração mágoa e rancor. E quando Jesus diz, aí vem o traidor, Jesus não estava com raiva de Judas. Jesus estava com pena dele porque o traidor estava se perdendo e se perdeu. Então, meu irmão, você quer ficar bem mesmo não vendo dias bons? Perdoe as traições que fizeram com você. Livre seu coração de qualquer sentimento ruim. Para a gente ficar bem, é preciso superar toda e qualquer maldade que fizeram contra nós. Quem supera as traições e os males, vive em paz. Já basta o mal que fizeram, não faça outro mal a você. Se alguém fez mal a você, já basta o mal que lhe fizeram, você vai fazer mais mal a você. Ficar com raiva, não faça isso. Jesus me ensina que aí vem o traidor, olha, eu não tenho raiva dele, eu vou em direção, porque essa é a minha missão. Sabe, irmãos, eu tenho dito nas últimas 4 quartas-feiras, é possível ficar bem, mesmo não vendo dias bons. É possível, irmãos. Aquilo que a gente canta é verdade, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. Você que é da nossa igreja que canta essa canção, creia nisso. Não é porque tudo vai bem que eu fico bem, não é porque eu tenho Jesus no meu coração. Agora eu queria lhe dar 3 conselhos, refrisar isso e encerrar a minha mensagem hoje à noite. Compreenda o que você está sentindo. Avalie o seu homem interior. Ore como Jesus. Peça o milagre que você quiser, mas ore terminando. Seja feita a tua vontade, todo o seu coração. Perdoe todos os males que fizerem contra você. Você vai ficar em paz, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Nós vamos cantar uma canção agora. Logo em seguida nós vamos orar mais uma vez pelos motivos que foram compartilhados, para que Deus traga paz ao seu coração e alento à sua vida. Fique bem, meu irmão. Durma em paz, durma o sono do justo hoje. Siga esse conselho. Talvez o que você precisa é se isolar um pouco hoje à noite, em solitude, e buscar ao Senhor. Então faça dessa canção a sua oração. E cante a Deus de todo o seu coração. Em nome de Jesus.
Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me enguio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me enguio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Aleluia, alegre, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor não me guio por vista, alegre estou.